presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Ele se manifestou através de uma nota que foi divulgada pela sua assessoria de imprensa e ele defendeu a lei da reciprocidade econômica como um instrumento legítimo para proteger os interesses nacionais diante da nova tarifa de 25% que foi imposta pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros. Na nota, Hugo Mota afirmou que a legislação que autoriza o Brasil a adotar medidas equivalentes contra países que imponham barreiras comerciais unilaterais garante ao governo mecanismos para reagir à decisão norte-americana. O presidente da Câmara também afirmou que não há justificativa técnica ou comercial que legitime essa agressão ao livre comércio e à soberania brasileira. Segundo Hugo Mota, a Câmara vai acompanhar de perto os desdobramentos da medida que foi adotada pelos Estados Unidos e vai atuar com responsabilidade e firmeza na defesa dos interesses do país. O Brasil, de acordo com o presidente Hugo Mota, permanece unido na proteção de seu setor produtivo, de seus exportadores e, sobretudo, dos empregos dos brasileiros. Por enquanto, o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, não se manifestou sobre a decisão norte-americana e também qual deve ser o caminho a ser perseguido pelo governo brasileiro. A gente continua falando de tarifaço, mano, mas agora a gente vai passar para Marco Rubio. Ontem, nós tivemos ainda sobre Marco Rubio, ele acabou reforçando o caráter político que foi atribuído pelo governo Lula à decisão do escritório do representante comercial dos Estados Unidos de aplicar novas tarifas aos produtos brasileiros. Em declaração nas redes sociais, Rubio acusou o presidente Lula pelas taxas e afastou o caráter técnico que o escritório buscou para aplicar a medida. Vale destacar que a posição do secretário diverge do discurso mais técnico que foi adotado pelos Estados Unidos ao anunciar a aplicação das sobretaxas. Mesmo tendo como base os critérios técnicos da seção 301 da Lei de Comércio do país, o governo brasileiro acredita que há motivação política nas tarifas adotadas contra o Brasil. E ontem, em coletiva no Palácio do Itamaraty, aqui em Brasília, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, classificou como inaceitáveis e ofensivas ao povo brasileiro as recentes declarações de Marco Rubio. Segundo Mauro, Rubio ataca de forma grosseira e arrogante um chefe de Estado de um país amigo, no caso, o presidente Lula, e a gente tem o trecho da fala do ministro Mauro Vieira para acompanhar. Desde o primeiro momento, o presidente Lula buscou o diálogo e enfatizou sua disposição de negociar qualquer tema. Nesse sentido, as declarações do secretário de Estado, Marco Rubio, veiculadas na madrugada de hoje nas redes sociais a respeito das tarifas adotadas contra o Brasil, são inaceitáveis, ofensivas ao povo brasileiro e ao governo brasileiro. Rubio ataca de forma grosseira e arrogante o chefe de Estado de um país amigo. Claramente, o que incomoda o governo dos Estados Unidos é o fato do Brasil não ter se curvado às pretensões desmedidas e às demandas irrazoáveis apresentadas no curso das negociações. Cito como exemplo demandas de abertura total, irrestrita e exclusiva aos Estados Unidos de setores inteiros da economia brasileira, sem qualquer contrapartida para os produtos brasileiros. Em outras palavras, exigiam a capitulação. Não custa reiterar que os Estados Unidos acumularam 424 bilhões de dólares em superávit de bens e serviços com o Brasil nos últimos 15 anos. Em 2025, 76% das importações originárias dos Estados Unidos entraram no Brasil sem pagar imposto de importação, incluindo 8 dos 10 principais produtos dos Estados Unidos importados pelo Brasil. Você que está nos acompanhando através da TV, nós vamos para o intervalo e continuamos daqui a pouquinho. Mas se você está no YouTube, continua aqui, não tem intervalo, viu? Mano, então o que nós temos aí é um tom político adotado ali. Agora o governo brasileiro vem reforçando cada vez mais, né? A gente veio acompanhando. Ontem todo mundo falou. Durante a coletiva à tarde, Mauro Vieira falou por 2 vezes, Marco Rubio vem reforçando e de fato, né, a gente vê
que essas tarifas vêm em um momento crucial e cada vez mais difícil de compreender, que é no período eleitoral, mano. Exatamente, Marília. O que a gente vê é o foco na construção da narrativa política de enfrentamento com altivez ao ataque de uma superpotência. E, mais uma vez, há uma dimensão de verdade nisso. De fato, o Brasil está sendo injustificadamente punido pela imposição de tarifas pelo governo americano. O governo americano está errado, não faz qualquer sentido. Os argumentos, do ponto de vista técnico, não ficam de pé. Mas o que vamos fazer diante disso? A escolha do governo não tem sido a resposta técnica e diplomática, tem sido a resposta política, de construir de alimentar o conflito, de construir a própria imagem eleitoral. Porque na primeira rodada da imposição das tarifas ficou muito claro pelas pesquisas de popularidade que essa estratégia rendeu apoio ao presidente Lula. Então, agora há a aposta na mesma fórmula. No lugar de apontar para os caminhos de resolução efetiva do problema, que seria o verdadeiro interesse nacional, o que o governo está empenhado é na construção da retórica eleitoral. Isso é uma pena, porque, mais uma vez, quem paga essa conta não é Lula, não é Flávio Bolsonaro, não é Trump. Somos eu e você, Marília. É isso, né? E nós já temos ali várias entidades se manifestando a respeito, por exemplo, lá no site metrópolis.com, você pode acompanhar que a Apex diz que a tarifa de 25% afeta mais de 7 bilhões de dólares das exportações para os Estados Unidos. Nós temos cada vez mais aí matérias que estão sendo feitas, né, pelos nossos colegas. Também temos outra que é que o presidente Lula adota cautela sobre tarifaço e avalia impactos da reciprocidade. Esse é o momento mais crucial, né, que é avaliar os impactos que um futuro pode trazer, tentar ali de alguma forma prever o que vai acontecer para poder dar o próximo passo. A gente vai continuar acompanhando tudo o que acontece a respeito dessas tarifas, manifestações. O presidente Lula, inclusive, está fora de Brasília, está cumprindo a agenda, se não me engano, no Rio de Janeiro. A gente também está acompanhando para saber se ele vai falar algo a respeito sobre esse tarifaço. Mas aí, qualquer novidade, a gente volta aqui e volta a falar, né, mano? Porque é um assunto que não vai parar, vai ter continuidade e provavelmente deve vir reforçado na próxima sexta-feira com mais 12,5% de tarifas. Agora, mano, a gente vai falar sobre ainda eleições que a gente não